Bom, em primeiro lugar, como falo em terras de meus antepassados, meninas, meninos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um assunto relativo à história do Brasil, em especial do Rio de Janeiro, que sempre chama muito a atenção, pois faz parte de um levantamento que ainda não está completo. Esses são os antigos cinemas do Rio de Janeiro, nesses 125 anos da história do cinema. São considerados 25 anos porque foi exatamente em junho de 1898 que Afonso Segreto, um italiano, trouxe a primeira câmera para o Rio de Janeiro e ele chegou, do navio que ele estava, ele chegou a filmar a Baía de Guanabara. Esse filme que eu cheguei a ver nos anos 70, esse filme hoje está perdido. É uma pena, mas era muito interessante. Mostrava a Baía de Guanabara pura e simplesmente. A família Segreto foi dos pioneiros dos cinemas aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente, óbvio, né, nós não tínhamos uma sala própria para exibição de filmes. Improvisava-se nos teatros da cidade. O teatro já tinha uma disposição para público e tudo mais, tinha um palco, tinha um local para botar uma tela e já tinha uma infraestrutura que facilitava a vida. Nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro vários teatros, todos eles pequenos, à exceção do Teatro São Pedro de Alcântara, que hoje é o João Caetano, foi demolido o antigo São Pedro de Alcântara, no local está hoje o João Caetano. Era um teatro que tinha 1.300 lugares, mas a maior parte dos outros teatros tinham entre 50 e 300 lugares. Eram assim casas muito pequenas, casas improvisadas, e algumas até pelas condições de segurança do século XXI não poderiam funcionar de forma alguma. Mas funcionavam bem ou mal funcionavam. E é muito difícil você dizer qual foi o primeiro cinema do Rio de Janeiro. A família Segreto afirma que foi o Cabe Cabe. O Cabe Cabe era na Rua do Ouvidor, era um prédio estreitíssimo, né? Todo mundo dizia, não vai caber nada aí, cabe, cabe. Então aí o nome Cabe Cabe. Esses filmes eram muito curtos, eram filmes europeus, franceses, muitos feitos pelos irmãos Lumière, e retratavam normalmente cenas do cotidiano, não tinha um enredo, não tinha uma história propriamente dita. Só muito tempo depois é que nós vamos ter um certo apuro nesses detalhes. As cenas assim, hoje em dia não atrairia ninguém. Ela atrai mais pelo aspecto de curiosidade de época. Por exemplo, cenas de rua de Paris, as pessoas passando, as lavadeiras no Rio Sena, o trem chegando na estação, a exposição de 1900 em Paris, uma outra personalidade a bailarina dançando, a Loie Fuller, né, que era muito afamada no início do século XX, ela fazia uma dança com as saias, que era uma coisa assim muito incomum. O pintor Henri de Toulouse-Lautrec chegou a retratá-la. Então era isso que existia. Esses primeiros cinemas, praticamente nada deles restou. Talvez o mais antigo seja o que está na Rua do Passeio, que é atribuído ao arquiteto Adolfo Morales de los Rios, que era um cine-teatro e que hoje chama-se Cine-Teatro Riachuelo. Ele está bastante modificado, mas seria assim um dos espaços mais antigos. O Cinema Íris, que é tão afamado hoje em dia no centro da Rua da Carioca, ele já foi lançado em 1914 com o nome de Soberano, né, o nome de um cavalo. Ele pertencia a Paulo de Fronten, que era dono do Derby Club, Cinema Íris. Em frente ficava o Ideal, que era frequentado pelo Rui Barbosa e hoje é uma casa de festas. O Ideal tinha uma novidade, tinha uma cúpula feita pelo Gustavo Eiffel. Está pensando o quê? A cúpula se abria de noite, assim, você podia ver o filme com as estrelas no céu.
Então, a cúpula ainda existe, só que ela não faz mais esse movimento de abrir. É uma pena, porque eu acho que é a única obra de Eiffel aqui no Brasil. Então, é algo a ser respeitado. Esses primeiros cinemas só podiam receber essas produções muito simples europeias. Nada de Hollywood, nada assim, longa-metragem, não havia espaço para isso. Não existia aqui o ar-condicionado como nós conhecemos, você tinha ventilador. O próprio Teatro Municipal, quando é inaugurado em 1909, só tinha um sistema de exaustão, não tinha refrigeração, a refrigeração só vai ser posta em 1934. Então, você vê que tudo aquilo, as pessoas tinham que aguentar o calor infernal do verão aqui do Rio de Janeiro com aquelas roupas pesadas. Ainda tinha isso, as pessoas se vestiam de uma forma especial para ir ao cinema. Não era um evento qualquer, era um grande evento você ir ao cinema. E esses pequenos cinemas se espalham pela Rio Branco, fundados por diversas famílias. Nós vamos daqui a pouco ver alguns deles. Isso dura até o final da Primeira Guerra Mundial, quando, então, você tem um empresário espanhol, Francisco Serrador. Ele adquire uma grande área na Cinelândia, ao lado do prédio da Câmara de Vereadores. Essa área estava destinada a sediar o Palácio do Congresso Nacional, mas o projeto não saiu, o governo se desinteressou pelo terreno e ele foi vendido. E o Serrador, então, aproveitou para fazer cinemas ali. O Capitólio, Odeon, Pathé, Império e outros mais surgiram em rápida sucessão. Esses cinemas eram bem diferentes dos anteriores e marcou realmente o fim daquelas salas de cinema primitivas. Eles já tinham ar-condicionado, eles tinham capacidades, alguns, para mais de 1.000 pessoas, o que aumentava a renda, e eles eram capacitados para receber as grandes produções norte-americanas de até 3 horas de duração. Outra novidade é o pipoqueiro, que já existia aqui nas ruas do Rio de Janeiro desde 1915, mas o Francisco Serrador leva para dentro dos cinemas. Você podia comprar a pipoca e outra coisa que ele trouxe, o hot dog, o cachorro-quente. Isso realmente foi uma inovação dele, o cachorro-quente. Então, os filmes que tinham intervalos, às vezes, eu me lembro de um filme alemão que tinha 5 intervalos. Então, nesse tempo, você podia fazer um lanche e recompor suas forças. E, após a Primeira Guerra, houve uma penetração maciça de filmes de Hollywood, e os filmes europeus vão cada vez mais escasseando, a não ser alguns filmes cults que continuam a passar em alguns cinemas específicos do Rio de Janeiro. O resto não ficou restrito ao limbo do esquecimento. Depois da década de 20, os cinemas começam a se espalhar pelos bairros, particularmente na Zona Sul. Você vai ter cinemas já em Copacabana, Botafogo. Os bairros estavam surgindo e já surgiam com cinemas. Ipanema vai ter seu primeiro cinema em 1934. Nos subúrbios, a Praça Sans Penha, considerada a zona norte do Rio de Janeiro, vai ter mais cinemas que a Cinelândia. Eles gostavam de frisar, né, que tinham 12 cinemas, hoje não tem nenhum. Inclusive, um deles, o Olinda, com 3.000 lugares, coisa que hoje em dia você não vê mais. Naquela época você não tinha outras atrações, né? Você não tinha programa de TV, não tinha concorrência nenhuma, o cinema era um evento em si. Os lançamentos geralmente contavam com presenças de personalidades, não poucas vezes o presidente Getúlio Vargas estava presente, dona Darcy Vargas prestigiava muito o cinema, o Getúlio gostava muito de cinema, chegou a montar uma sala de cinema no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Então, vocês veem que era a grande moda, era a grande diversão dos anos 40. Nos anos 50 e 60, o cinema começa a sofrer, bem leve no início, a concorrência da televisão. Posteriormente,
vão aparecer também outros meios de reprodução, de mídia, que vão tirando cada vez mais o espaço dos cinemas tradicionais. Há também um recrudescimento da violência na cidade, a partir dos anos 80, vai levar as pessoas a procurar cinemas de shopping ou cinemas onde você podia ir de carro com segurança, sem medo de ser assaltado, desprestigiando os cinemas de rua, que até então eram muito procurados. Aos poucos, na década de 70, esses cinemas de rua vão acabando em rápida sucessão, a ponto de, em determinada época, quase que só em shopping centers você encontrar cinemas assim dignos de serem vistos. Para piorar, alguns dos cinemas mais tradicionais da cidade foram subdivididos, redivididos, porque não havia mais público para aquilo, não havia mais 3.000 lugares. Você tem o Cinema São Luís, no Largo do Machado, inaugurado em 1938, com 3.000 lugares, e ele vai ser demolido e substituído por salas de cinemas menores. O Roxy vai ser subdividido, o Roxy, que era de 1934, de Copacabana, o primeiro cinema a ter um prédio de apartamentos em cima, né? Ele também vai ser subdividido e perderá espaço. Cinemas aqui de Botafogo sofrem pelo mesmo esquema, alguns deles viram cult movies, o que eu não sei se isso substituiu plenamente os cinemas antigos. Tem gente que prefere cinema como diversão e não como quebra-cabeça para pensar. E, hoje em dia, praticamente o que não entra nos circuitos de cinema, um filme quando entra no circuito de cinema, menos de 6 meses depois já está na TV a cabo. Então, é uma mudança muito grande. Existe toda uma magia do cinema que é insubstituível, mas as pessoas estão ficando cada vez mais acomodadas. Eu trouxe aqui uma série de ilustrações, de fotos, que mostram o cinema em priscas eras da cidade do Rio de Janeiro, e que vocês vão poder acompanhar a evolução do designer dos antigos cinemas, do glamour que se perdeu, desses palácios que depois viraram poeiras e que depois se acabaram. Davam-se nomes pomposos aos cinemas, Palace, nomes que inspiravam grandeza, esplendor, mas hoje em dia essa época de ouro pertence ao passado. Como é que eu faço para mostrar aqui? Já está sendo visível? Já está sendo Sim, visível. perfeito. Só informação. Esse primeiro cartaz aqui é um cartaz de apresentação do Cinema Odeon. O Odeon teve duas versões. A primeira delas era na Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, esquina de rua 7 de Setembro, e pertencia à empresa Zambelli. Inclusive, o decorador interno era um artista famoso para os padrões da época, Antônio Virzi, o qual nos deixou o prédio do Elixir de Nogueira, que foi criminosamente demolido, e aquele prédio ao lado do extinto edifício da Manchete, que também está lá de pé até hoje, um prédio de estilo Art Nouveau. E interessante que antes do espetáculo sempre tinha uma orquestra, e o pianista era o famoso compositor Ernesto Nazaré, que legou ao cinema Odeon o chorinho Odeon, e depois, em 1968, vai ganhar uma letra feita por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. E ficou famoso esse chorinho na voz de Nara Leão. Deixa eu ver aqui se eu tentando passar. Está renitente esse aqui. E agora? Está aqui. Pronto, já foi. Já foi. Vocês veem aí a foto do Afonso Segreto, irmão do Pascoal Segreto, que foi o primeiro a fazer um filme em junho de 1898. Ali, a empresa Pascoal Segreto, algumas das primitivas máquinas de filmar estavam ali. Hoje os dois repousam no cemitério
São João Batista. E o Cine Palácio, na Rua do Passeio, 840, projeto do arquiteto Morales de los Rios, uma foto do acervo do jornal O Globo, de 1973. Ela foi recuperada, cinema estilo músico, né? Desse filme, Morte Branca em Água Azul. Era sobre o tubarão branco. Estava na moda na época por causa do filme Tubarão. Aqui o interior do Cine Palácio, em 1906. Reparem que a maioria dos integrantes era masculina. Muito poucas mulheres, que podem ser contadas nos dedos assim das mãos. Todo mundo de paletó e gravata. E o detalhe, não tinha ar-condicionado, deviam estar sofrendo bastante. Ali no círculo aparece o maestro Ernesto Nazaré, que regia a orquestra e era o pianista de vários cinemas, inclusive o Odeon, que eu citei há pouco, né? Esse interior foi modificado e hoje é um interior estilo Art Deco, muito bonito, está aqui, 1940. Então, que é como ele está presentemente. Hoje, ele tem o nome de Cine Teatro Riachuelo. Não entendi muito por que mudaram o nome, porque acho que a Chefe Palácio ficava muito bem. Mas, paciência. O importante é que ele está funcionando, e isso é muito raro nesses cinemas do centro. Isso aqui era um tipo de instalação que só mesmo no início do século XX poderia ter vingado. Era o chamado chopp berrante. Era um barzinho, você podia pedir um chopp gelado, tinha toda uma infraestrutura, e do lado uma pequena tela onde se projetavam pequenos filmes ao ar livre. Essa estrutura era dentro do passeio público. E é interessante que, às vezes, tinha também umas coristas que dançavam o cancan. Era algo assim bem pitoresco, bem afrancesado, né? Um cancan, uma melodia de 1844, ainda estava muito em voga no início do século XX. Não era considerado uma música muito elegante. Aqui no Brasil não era chamado de cancan, inclusive, era chamado de galope, porque as moças faziam com a perna um movimento que lembrava o galope de um cavalo. Então, ali você vê dois cariocas tomando seu chopp, esperando a sessão de cinema começar. Nada disso existe mais, já desapareceu no limbo da história. Aqui o Cinema Íris, antigo cinema soberano, na Rua da Carioca, 49, no dia da sua inauguração, em 1909. Você vê que era uma frequência familiar, muitas mulheres, crianças. Hoje o Cinema Íris não é muito assim, familiar, né? Na verdade, ele é um cinema de filmes eróticos, um local de encontros, mas o prédio está preservado, prédio projetado por Paulo de Fronten, e que, detalhe interessante, todo o interior em madeira foi entalhado por Antônio Borsoi, um artista italiano que trabalhou na confeitaria Colombo. O interior da Colombo é do Borsoi. Então, aqueles móveis são do Antônio Borsoi. Então, você ainda tem isso ali preservado. Aqui o Cinema Íris, na Rua da Carioca, inaugurado em 1909. Olha como era estreito o espaço, né? Uma foto de 1910, pessoas se virando para aparecer na foto. Tamanho da tela lá na frente. Deus existe? Nunca houve uma grande emergência assim que esse pessoal precisasse sair correndo. Senão, com certeza, teríamos uma tragédia. Aqui nós temos o Ideal, do outro lado da Rua da Carioca. Não, essa foto foi tirada por um empresário chamado Capitólio. O cinema Ideal era frequentado por Rui Barbosa. Rui Barbosa adorava cinema. Ele dizia que cinema era teatro rápido. Então, eu não posso discutir que é mais ou menos por aí mesmo. Cinema é teatro rápido. Quando Rui Barbosa morreu, em 1923, o proprietário passou uma corrente em volta da cadeira dele para que... E essa cadeira ficou assim, vetada ao grande público, até que aí por volta de 1965 ofereceram a cadeira.
uma loja, então pegaram a cadeira e ofereceram a Casa de Rui Barbosa. A Casa de Rui Barbosa, um centro cultural muito importante aqui em Botafogo, aceitou a cadeira, só que houve alguma coisa no meio do caminho, a cadeira desapareceu. Não sei o que alguém faria com uma cadeira de cinema, onde Rui Barbosa sentou, né? Ele não vai conseguir vender aquilo. E hoje o local está muito modificado, restam poucas estruturas. Aqui dá para ver bem o cinema ideal com a cúpula feita pelo Gustave Eiffel, e que foi uma grande novidade. Na outra foto vê-se o Visconde do Rio Branco. O Visconde do Rio Branco era o pai do Barão do Rio Branco. O Rio Branco foi um dos heróis do Brasil. Em 1910 era o nosso ministro das Relações Exteriores, tinha resolvido diversas questões de fronteira, e nós precisávamos de um herói, né? O Rio Branco e Santos Dumont eram os heróis da época. Aparece aqui um grupo de frequentadores, o prédio está lá, é um prédio de tijolinhos, ele é na esquina da Visconde do Rio Branco com a Avenida Gomes Freire, mas duas raras fotos de 1907 mostrando o cinema Odeon na sua primeira versão. Setembro. Esse prédio, muito bonito, foi adaptado para cinema. Aí a Rua 7 de Setembro, praticamente nenhum desses edifícios sobrevive mais. Eles foram demolidos com o passar dos anos. O atual Odeon data de 1922. Aqui é a sala de espera do Cine Odeon, projetada pelo arquiteto Antônio Virzi. Aparece ali as damas, a orquestra, provavelmente com Ernesto Nazaré, e os cavalheiros esperando o momento de começar a sessão. Reparar que era um evento muito elegante, né? Todo mundo usava do sua melhor toalete para ir ao cinema. Aqui o Cinema Patê, que pertencia à família Ferrez, particularmente a Marc Ferrez, que era um cineasta amador. Ele comprou uma loja na Avenida Central 116 e instalou ali o Cinema Patê. Posteriormente, quando foi construído um novo cinema na Cinelândia, ele mudou para lá e foi abandonado. Hoje não existe de moderno no lugar. Aqui o interior do Cinema Patê. Interessante que as pessoas ficavam de chapéu dentro do cinema. Não sei como é que não havia tanta briga. E as damas em cima, né? Luminárias, tudo de madeira. Não sei como é que não houve um incêndio. Deus realmente... Isso é uma prova que Deus era brasileiro, porque a possibilidade de um incidente era muito grave. Aqui o Cinema Palais, Rio elegante, né? Você vê também as pessoas usando a melhor toalete na Avenida Central em 1911, numa foto da Revista da Semana. A Revista da Semana era uma revista que passava assim, tudo da cidade do Rio de Janeiro, e é um verdadeiro tesouro. Aqui você vê, nesta foto, na esquerda, o Cinema Parisiense, que tinha realmente uma arquitetura notável, e o Cinema Central, do lado direito. O Cinema Central está no prédio do Liceu de Artes e Ofícios. Esse palácio, muito bonito, foi inaugurado em 1911 e criminosamente demolido em 1949. Ali funcionavam também as oficinas do jornal O Globo e o próprio de Artes e Ofícios. Era um palácio muito... o Palace Hotel, que pertencia a Otávio Guinle, e do lado estava o Teatro Fênix. Não dá para ver o teatro aqui na foto. O Teatro Fênix foi durante muito tempo também cinema. No final, foi adquirido pelo empresário Roberto Marinho e demolido no final dos anos 50.
Aqui o Parisiense, na Avenida Rio Branco, 179, ao lado da Rua da Ajuda, reconstruído em 1933, e o Cineac Trianon, inaugurado em 1938, também ao lado do Parisiense, esse já na Rio Branco. Essas arquiteturas sobrevivem, mas não tem mais esses cinemas por ali. E o Cinema Avenida, na esquina de Rua da Assembleia, um prédio eclético que não deixou registros.